No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que o Espírito Santo venha iluminar você, minha amiga, meu amigo ouvinte, de forma tal que você compreenda a sua palavra e mais do que compreendê-la, coloque-a em exercício, pratique-a, obedeça-a, para que então você possa tirar fruto, proveito dessa fé que Ele lhe deu. O Espírito Santo nos dá a fé e espera que nós venhamos executar essa fé, para que então alcancemos o reino dos céus. Graças a Deus. Muito bem. Nós sabemos o que Jesus disse através dos seus servos, que é impossível agradar a Deus sem fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quer dizer, a fé é o que agrada a Deus. A fé é o que aproxima a pessoa até Deus. E quando isso acontece, então tudo pode acontecer. Tudo é possível, porque a fé liga, une, é a ponte de ligação entre você e Deus. A fé. Agora, o outro lado da moeda é que, se pela fé a pessoa conquista mundos e fundos, também pela dúvida ela perde mundos e fundos. Esse é um fato. E você não pode esquecer disso. A fé tem a vantagem de dar acesso a tudo aquilo que você deseja e quer. A tudo aquilo que você sonha, projeta. Porém, se por acaso faltar a fé, então a dúvida entra e neutraliza tudo aquilo que você alcançou. E é o que nós temos mais visto nesses últimos tempos. Pessoas que conquistam mundos e fundos, que têm fé para conquistar dinheiro, para conquistar posição social, têm fé para conquistar sua casa própria, o seu trabalho, o seu próprio negócio, sua própria indústria. E aí é que acontece o problema. Porque quando a pessoa conquista mundos e fundos, ela pensa assim, bem, agora eu estou bem. Agora eu cheguei onde eu queria chegar. E ela despreza a fé, ela abandona a fé, ela deixa a fé de lado. Pronto, imediatamente ela começa a cair. Porque ela venceu pela fé. Se ela vence pela fé, ela também perde pela falta da fé? Claro. Essa é a realidade, amiga e amigo ouvinte.
O diabo sabe disso, sabe muito bem disso. Que se pela fé nós alcançamos o reino dos céus, pela dúvida, nós somos levados ao reino do inferno. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter-se na fé, guardar a fé, proteger a fé, para que ela nunca, jamais, em tempo algum, nos falte. Você me ouve nesse momento e provavelmente você é uma das vítimas da ausência da fé. Porque você inicialmente conquistou mundos e fundos, mas depois você relaxou na fé, entrou a dúvida. Quando se relaxa na fé, entra a dúvida. E entrando a dúvida, tudo aquilo que a fé conquistou já era. Inclusive, o que é pior, a salvação. Esse aqui é uma realidade, uma grande realidade. E aí, minha amiga e meu amigo, você tem que cuidar da sua fé como a menina dos seus olhos, porque dela depende a sua salvação, dela depende a sua comunicação com Deus, dela depende você agradar a Deus, dela depende a sua aproximação com Deus, dela depende a sua salvação. Porque a fé é um instrumento que Deus nos deu para que nós cheguemos a Ele. Então, nós precisamos manter a fé. Manter a fé é estimular a fé, é alimentar a fé, é guardar a fé. Como Paulo fala, o apóstolo Paulo fala. Guardei a fé. Guardei a fé. Então, você que me ouve e que diz assim, puxa, eu não sei onde eu errei. Você errou justamente nisso. Quando você conquistou e relaxou na fé. Porque a fé é assim. Você tem que estar sempre alimentando. É como o telefone móvel. Você tem sempre que carregar a bateria. Você tem sempre que carregar a bateria do telefone, a bateria daquilo que você usa, daquele objeto que precisa da bateria. Sem a bateria carregada ou recarregada, a fé não funciona. Então, o que o diabo faz para tentar diminuir a fé, diminuir o seu poder da fé? Ele procura trazer notícias que contrariam a nossa fé. Notícias que diminuem a nossa fé. Ele procura trazer informações que fazem a gente ficar duvidando da igreja, duvidando do pastor, duvidando do bispo, duvidando de fulano, beltrano, ciclano. Entrou a dúvida, a fé já não funciona. Essa é a realidade. Amiga e amigo ouvinte, onde é que você deixou a sua fé relaxar? Quando foi que você deixou a sua fé relaxar? Volte à prática das primeiras obras. Volte àquilo que você fazia quando tinha o primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Você, quando iniciou na fé, você era uma pessoa fiel, leal, você era uma pessoa pura, né? Você não tinha malícia. Então, a sua fé era pura. Você tomava posse das coisas até com facilidade. Por quê? Porque a sua fé era pura. Mas, por alguma razão você deixou que a fé fosse contaminada e aí perdeu tudo. Volte à prática da fé. Volte à prática do primeiro amor. Mantenha a sua fé.
Mantenha a sua fé. Como que eu vou manter a fé, bispo? Você vai fazer aquilo que você fazia antes. Você ia, quase que todo dia você ia na igreja, não é? Lembra? Depois que a sua fé foi atingida em cheio, você deixou de ir na igreja. Mas, ô bispo, eu preciso ir na igreja para ter a fé ativada? Claro! Jesus criou a igreja justamente para sustentar o seu povo, a sua igreja. Jesus criou a igreja, foi Jesus que criou a igreja, não foi eu. Jesus é quem criou a igreja. Então ele criou a igreja com um objetivo. A igreja é chamada de noiva. É a noiva do Senhor Jesus. Então é na igreja que a gente recarrega a nossa bateria, porque ouvimos a palavra de Deus. É na igreja que a gente ouve a palavra de Deus e a fé, como vem pelo ouvir, traz então à baila aquela força, aquela coragem, aquele ânimo. Então você tem que estar permanentemente recarregando a sua bateria, buscando, lendo a Bíblia, orando, conversando com outras pessoas da mesma fé, para fortalecer uns aos outros. Então, é isso que faltou em você. Faltou o estímulo da sua fé. Faltou o primeiro amor. Você deixou o primeiro amor. Deixou os princípios da fé. E aí é óbvio que entrou a dúvida e, consequentemente, veio o fracasso. Mas, enquanto você está vivo, você tem condições de recuperar tudo. Enquanto a pessoa está viva, ela tem chance de voltar ao primeiro amor. Faça isso, minha amiga. Porque só pelo fato de você estar ouvindo essa programação, com certeza você já está se reanimando, não é verdade? Então, volte à prática do primeiro amor. Volte à prática, porque você vai recuperar. Com certeza você vai recuperar o tempo perdido e vai alcançar o que é mais importante, a salvação. Jesus diz assim nas cartas apocalípticas: ao vencedor darei isso, ao vencedor darei aquilo e etc, etc. Então você tem que ser um vencedor. E vencedor é aquele que mantém a fé. Porque quando a gente mantém a nossa fé ativa, viva, então nós agradamos a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós nos aproximamos dele. Graças a Deus. Não basta conhecer suas promessas, profecias. Também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Não basta conhecer suas promessas, profecias.
Também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. E receber um novo coração. Então, graças a Deus, nós vamos, como costume, nos colocamos sempre testemunhos para que você veja como as pessoas tomam posse das bênçãos por meio da fé. Vamos ouvi-las. Vivi uma vida sentimental toda derrotada, um casamento destruído, meu marido bebia muito, e muitas das vezes ele vinha para casa sem um tostão para a gente, meus meninos e nós passávamos dificuldades. Devido a tantos problemas, fui a vários locais buscar uma solução e não encontrei. Não encontrei justiça em lugar nenhum. Teve um momento que eu pensei que não existia nem Deus, de tanta injustiça. Ou eu comecei a ouvir vozes e uma das vozes falava: por que você não morre? Por que você não se mata? Por que você não mata os seus filhos? E eu tenho hoje, meus filhos são grandes, mas na época meus filhos eram pequenos. O que faltava na casa da senhora? Faltava paz, faltava felicidade, faltava poder dormir sem preocupação, preocupada se ele ia voltar vivo ou não, preocupada se a gente ia ter paz dentro de casa. Com isso, eu tentei suicídio. E não só tentei me matar, tentei matar meus filhos também. Só pensou em se matar ou tentou? Eu tentei, eu enfiei várias vezes na frente de um carro, com eles pequeno, meu menino ainda nem andava direito, e todas as vezes que eu tentava, Deus usava pessoas para me poder acudir. Só se jogava na frente dos carros? Sim, na frente dos carros. E um dia, alguém me convidou para vir à igreja, e eu vim. E quando eu vim, eu comecei a ouvir. Ouvi que havia uma solução. Na primeira vez que eu coloquei as plantas do pé na igreja, eu vi que havia uma diferença. E o homem de Deus estava falando sobre justiça, que Deus ele pode, que Deus é com aquele que ele ama. E eu me alimentei daquela palavra e me revoltei. E comecei a lutar por ele, porque até então eu tinha desistido de tudo. Ele era como? Olha, houve um momento, sendo sincera, que ele ficava tão agressivo que chegou até me bater. De tão agressivo que ele ficava. Mas justamente por causa da bebida alcoólica. Porque havia uma maldição. Quando nós casamos, pessoas falavam que a gente não ia ser feliz. Que eu era boba, que ele era bobo por nós estarmos casando. Então, essa maldição entrou no nosso casamento e para destruir. A ponto de a gente querer se separar, a ponto de eu querer morrer, a ponto de eu desistir de tudo. E, graças a Deus, Deus me encontrou. Porque, na realidade, foi Ele que me encontrou. Com certeza. Porque não tinha sentido de vida para mim. Aí eu vim, não foi no primeiro dia.
Eu fui lutando, fui buscando, fui fazendo os meus votos, fui revoltando. Ele se libertou, ele veio para a igreja. Meus meninos cresceram, fomos conquistando a paz. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Meus filhos são felizes. Esse ano nós formamos a nossa filha. Outrora que eu tinha desistido, hoje ela está adulta, meu filho era adulto. Esse é o mesmo homem que te bateu. Esse é o mesmo homem que me bateu. Mas como é que está hoje esse homem? Nosso casamento é uma bênção. Não te bate mais? Não, pelo contrário. Ele é muito compreensivo comigo. Acabou a injustiça? Acabou a injustiça. O espírito da injustiça foi arrancado. Foi o espírito da justiça. E eu não desisto. Sempre eu estou lutando. Hoje você tem uma família, hoje você tem tudo, né? Tenho, tudo. Hoje a minha família é maravilhosa. É tudo para nós. Até eu chegar na Universal, eu passei por muitas injustiças. Eu era sócio, trabalhava em família, a gente vivia muito bem. Só que eu adquiri um vício, de repente eu me vi trabalhando em troca de um prato de comida com meu irmão. E com muitas dívidas. Hoje, se eu vou colocar mais de 500 mil de dívidas de jogos que eu adquiri, perdi 4 carros, perdi a empresa, eu gerei essa dívida, fiquei jurada de morte, devendo para agiotas, bancos, cartório. E aí eu fui trabalhar com meu irmão por um prato de comida. E aquilo era muito humilhante, porque eu olhar lá atrás, nós estávamos acostumados a trocar de carro todo ano, a gente vivia uma vida de qualidade, e eu não aceitava aquilo lá. E era também humilhada. Aí, então, só tinha uma coisa que restava para mim, me suicidar. E no dia do meu suicídio, um dia antes, o cara do jogo veio buscar meu último carro, que era um carro zero, não era um carro velho, não. Só que ali era a minha arma de suicídio, que era o meu carro, que eu ia a alta velocidade num poste, que a certeza que eu tinha. Eu não queria fingir de morrer, ficar com sequela, não, eu queria morrer mesmo. Foi quando minha cunhada chegou e falou, chega, ainda tem um lugar que você pode ir, que foi aqui, na Universal. Chegando aqui, bispo, eu fui muito bem recebida, fui atendida, comecei a praticar, a obedecer, a colocar em prática. A minha vida começou a mudar, eu colocando toda a minha força. E comecei a participar das campanhas, tá? A minha vida foi mudando e eu fui crescendo. Aí houve um momento, eu já tinha alguns anos na igreja, já estava com a empresa, já tinha limpado o meu nome, eu tinha um carro, mas eu ouvi a voz do comodismo. Estando na igreja, já não precisa mais você sacrificar, você colocar teu tudo no altar. Então aquilo virou um conflito na minha cabeça. Bom, quando eu passei pelo altar, eu passei apenas como oferta, bispo. Só que eu desci dali morta. Eu tinha errado. Eu não tinha direito a cobrar nada de Deus. Os dias foi passando, eu fui me diminuindo a cada dia. Eu comecei a entrar na igreja, tipo assim, quando o pastor já tivesse pedido oferta, quando ele ia dizer amém, eu já estava lá fora. Eu fiquei naquele automático indo na igreja. Só que a minha vida foi afundando. Eu comecei a me fracassar dentro da igreja. E eu comecei e falei, bom, agora também já perdi tudo, não adianta nem ser dizimista mais. Não adianta nem dar oferta. Isso é o que tinha dentro de mim. Aí comecei a endividar novamente. Comecei a dever cartões de crédito. Eu já estava perdendo aquele carro. Aí eu comecei a ficar mais desesperada. Aí eu me afastei. Eu me afastei da igreja. Eu me afastei da presença de Deus. Não da igreja, a presença de Deus. Aí minha vida virou uma bola de neve. Aí foi quando eu falei, eu sei o caminho. O caminho é o altar. Aí voltei para a igreja. Uma revolta, bispo, uma revolta muito grande, que era muito humilhante, o que eu estava vivendo. E eu voltei e coloquei minha vida no altar. Eu falei, Deus, agora é tudo ou tudo. E me lancei. Eu saí daquelas dívidas, eu tive a derrota no período de 6 meses. No ano seguinte, eu conquistei um carro importado, 0 quilômetro. Aquele apartamento meu já recuperado, eu já não tinha mais dívidas, tá? Daquele apartamento eu comprei mais um, já quitado no condomínio fechado. Esse ano eu já adquiri meu 3º. Hoje eu sou conhecida, onde eu cheguei, que eu vendia 5, 6 refeições, todo mundo dizia, aqui ninguém sobrevive. Eu falei, eu vou sobreviver. Eu estou lá há 12 anos, estou arrebentando e tenho, assim, hoje a maior certeza que tudo isso aí, bens materiais, é importante, não tenha dúvida. Sim, para glorificar o nosso Deus, mas o mais importante, bispo, que eu tenho dentro de mim, que hoje eu tenho a certeza da salvação. Porque uma coisa é a gente conquistar bens materiais, estar dentro da igreja, mas não ter o Espírito Santo. É como um edifício construído na areia. Vem uma onda e vai levar. Que era o seu caso. Exatamente, foi o que aconteceu comigo.
Mas hoje não, bispo. Hoje pode falar o mundo que for. Eu sei que está dentro de mim, eu sei de onde que eu vivo, eu sei de onde que eu me alimento, eu sei o Deus que me tirou do inferno. Que hoje eu posso dizer que eu tenho paz, sou feliz, e cada campanha a gente tem a oportunidade de colocar mais e mais a nossa vida no altar para Deus, e por isso eu não paro. Você viu, minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé fez essas maravilhas na vida dessas pessoas. E a fé é o que faz a gente viver, ter vida. É a fé que faz a gente chegar até Deus. Então, neste domingo, nós estaremos chegando pela fé diante do trono do Altíssimo. Todos de branco, com palmas nas mãos, estaremos chegando diante do Altíssimo, do trono da justiça, e clamando por justiça, invocando ao Altíssimo a justiça. Vamos cobrar do Altíssimo, tendo Jesus como nosso advogado, nós vamos chegar diante do trono da graça e reclamar os nossos direitos. Isso é feito pela fé. É a fé que faz isso. Então, neste domingo, prepare-se desde já para se aproximar do trono da graça, o trono da justiça, e alcançar os seus favores. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora, como sempre. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Aqui eu vim para te buscar, entregar a minha vida como oferta em teu altar. Os céus proclamam tua glória e o firmamento as obras de tuas mãos. A quem eu posso comparar em todo o universo? Alguém igual não há. O autor de toda a criação, consumador da fé, escudo e salvação. Deus soberano, magnífico, glorioso, em minha alma sinto um gozo quando estou a te adorar. Só em teus braços eu me sinto bem seguro, e ouvir a tua voz faz minha alma sossegar. Aqui eu vim para te buscar, entregar a minha vida como oferta em teu altar. Os céus proclamam tua glória e o firmamento as obras de tuas mãos. A quem eu posso comparar em todo o universo? Alguém igual não há. O autor de toda a criação, consumador da fé, escudo e salvação. Deus soberano, magnífico, glorioso, em minha alma
sossegar. Deus soberano, magnífico, glorioso em minha alma, sinto um gozo quando estou a te adorar. Só em teus braços eu me sinto bem seguro e ouvir a tua voz faz minha alma sossegar.